Chegando aqui, eu vi um pouco de dificuldade pra achar emprego, até porque eu não tinha documento. Então fica a dica já pra você, venha com documentação, venha legalizado. Com visto. Porque é muito perrengue, sim. E eu lembro, nossa, até dá vontade de chorar, porque eu lembro que um dia tava chovendo, a gente chegou em março, e tava uma chuva danada em Aveiro, e eu, tipo, batendo perna, com uma pasta cheia de currículo, batendo perna em Aveiro, e nada, documentação. E eu falei assim, cara, eu vou numa empresa de limpeza. Sabe aquelas empresas que fazem limpeza a domicílio? Sim. Eu vou lá. Eu falei, tô nem aí, eu boto a mão na massa. Cheguei lá e o senhor falou, de limpeza você não vai conseguir trabalhar porque precisa de documentação. Nossa. E eu pensei assim, meu Tipo, Deus. E agora? E agora o que eu vou faço? fazer? É. Eu tava, tipo assim, era um dia que tava chovendo muito. E eu lembro que eu encostei numa parede, numa rua, nem lembro aonde lá, mas eu me encostei na parede e comecei a chorar. Chorava. Eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não conhecer ninguém. Ninguém. Zero. Só tu e o teu marido? Só eu e meu marido. Gente, quem nunca, né? Ai, meu Deus, E essa história de daí, uns perrengue. dias depois, eu consegui emprego num café. Esse café eu fiquei por uma semana. Só que o senhor, ele começou a dar em cima de mim. Tipo, um senhor de, sei lá, 60 anos. Te assediar. E ele começou a, tipo assim, é verdade que brasileiro é tudo fácil? É verdade que brasileiro aceita outros tipos de pagamento? E piscava pra mim assim, sabe? E eu falei, eu não vou me sujeitar a isso. Claro. Falei, só não precisa nem me pagar. Tô indo embora. Nem recebi pelaquela semana de trabalho. Entendi. E eu nunca tinha trabalhado em restauração. E assim, eu não sabia nem que existia tantos tipos de café no mundo. Meu Deus, gente, tem muito tipo de café aqui. Pra mim é só café preto e café com leite. É pingado, é café pingada, curto, é café- longo. E eu não Agora, sabia Mas chave na tirar. fria, chave na longa, chave na É quente. demais. E eu tive que aprender ali na marra. Sim, agora isso que você falou é muito importante, né? Não tem como deixar de puxar esse gancho, né? Cara, acontece. A gente não pode esconder isso das pessoas. verdade. Acontece isso sim, do estereótipo da mulher brasileira, Com né? certeza. Infelizmente, devido a uma longa história aí que temos na Europa, eu acho que nem diria só em Portugal, a mulher brasileira, ela tem que se reafirmar o tempo inteiro que ela é Sim. boa, que ela é competente, que ela é uma mulher que tem caráter, que tem ética, porque o estereótipo, né? Você já passou por alguma Já. situação assim também? Já. Acho que todas nós, em algum momento, já passamos. Em algum momento, algum comentáriozinho, alguma coisa assim. Sutil, né? Aquele que é sutil. Que Mas nem teve muitas mulheres, até mulheres que trabalhavam comigo na fábrica, perguntaram se eu tinha casado com um português e era por isso que eu tava aqui. E quando eu falava que eu era casado com um brasileiro, elas comentavam assim, nossa, mas é que teve muita brasileira que veio aqui, casou com um português pra pegar a documentação. Exato. Então é aqueles comentáriozinhos assim, que tipo, chatos, entendeu? Chatos, mas a gente dá a volta por cima, porque Com nós somos certeza. maiores que isso. né? Exatamente. Epa! E depois do café, aí qual foi sua nova... Então, daí depois do café, tipo assim, eu fiquei uma semana em casa chorando, porque eu tava assim, gente, não dá não. Que merda, né? Que merda é O essa? que eu fiz? Enquanto isso, meu marido conseguiu um emprego numa fábrica. Só que essa fábrica dava, tipo assim, 1h30 da nossa casa. E mesmo assim, ele ia todo dia. Com o No nosso tal carrinho de 400 euros. Foi. Meu pai. E ele ia trabalhar. E eu fiquei uma semana, tipo, super na bad e pedindo pra Deus. Deus, pelo amor de Deus, dá uma luz, sabe? Enfim. E eu mandei vários currículos e me ligou um lar de idosos. Eu falei, é isso aí, bora. Bora pra lá. E eu ia a pé pro trabalho. 1 hora pra ir, mais 1 hora pra voltar. E foi bem pesado. Foi bem pesado mesmo. Eu sofri muito preconceito nesse lar. Foi bem, assim, nem gosto muito de lembrar, porque foi muito pesado. Eu ganhava o salário mínimo, acordava às 4 da manhã pra dar banho nos idosos, e eram idosos, às vezes... Tu tinha que dormir lá? Ah, Não, era não. rodízio, era tipo Não, escala. é isso, eu tinha uma folga por semana. E daí eu ficava, digamos assim, 3 meses dando banho, daí 3 meses fazendo à noite, 3 meses era, tipo, meio que rotativo. Entendi. Então, esse horário da manhã, que era acordava às 4 da manhã pra dar banho nos idosos, era muito puxado, porque tinha idosos que não andavam. Então, eu tinha que fazer muito esforço, né? Às vezes, enfim, dar banho em gente de cadeira de rodas, gente que era acamada na cama, dar banho na cama, né? E era assim, era tipo fábrica, um atrás do outro. Porque eram mais ou menos 30 idosos pra eu dar banho sozinha. Então, era bem puxado, sim. Então, foi uma fase bem difícil, mas foi ali que eu consegui dar entrada no meu cartão de residência. Então, eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu ia chorando quase todo dia pro trabalho, porque era um ambiente muito pesado. Porque eles falavam mal de mim por trás.
E Os eu, idosos ou o não, pessoal que trabalhava? o pessoal que trabalhava lá. Porque eu tinha recém-chegado e eu não tava entendendo muito bem as gírias deles, o que eles estavam falando. Às vezes eu ficava meio perdida. E na mesa, no café da manhã, ou enfim, quando a gente comia juntos, eles faziam piadas e eu ficava quieta porque eu não tava entendendo o que eles estavam falando. Pois. E por trás eles me chamavam de retardada, débil mental. Nossa, a Helena é uma débil mental, não entende o que a gente fala, sabe? Então foi bem triste mesmo essa... Puxado, né? Um beijo. Assim, querido, beijo no... Beijos de querido. luz! Beijos de luz pra vocês também, viu? Tudo que vocês muito- desejam volta. Ah, é legal você contar essa parte, porque assim, eu gosto sempre de trazer a história, porque quem vê hoje em dia, olha assim, nossa, Helena estava em Paris semana passada, num cruzeiro jantando. Helena tá num evento tal, Helena tá fazendo publicidade pra marca tal, mas muita gente não conhece, né, a história, a trajetória, todas essas Não lutas. conhece. Não E é conhece. Tem importante. gente que fala, nossa, você teve sorte. Sabe, eu tô aqui, não sei quando. Você teve sorte. Cara, você conhece a minha história? Você sabe de onde eu vim, você sabe tudo que eu passei. É. Tem gente que usa isso. Nossa, você é loira de olho azul. Você Gente. Você já ouviu um negócio, você não parece brasileira? Demais. Achando que é um elogio? Demais. Demais, Não é? demais. Gente, uma pausa aqui, eu preciso dizer isso. Portugueses, por favor. E aí eu vou entrar nessa polêmica, eu não tô nem aí, mas eu vou colocar minha visão, porque eu também sou brasileira, eu também tenho a pele mais clara, e já ouvi falar assim, mas você não parece brasileira, como se isso fosse um elogio. Gente, Sim. isso não é um elogio. Não. Eu tenho orgulho de ser brasileira. Sim, com certeza. Entendeu? E o Brasil, ele é diverso. Ele é um mix de nacionalidades, né, que a gente tem ali. Sim. E o fato de dizer que a gente não parece brasileiro, isso não é um elogio. Não, Não sei é. se você sente a mesma coisa que Não, eu. eu sinto, porque parece que a pessoa quer falar outra coisa, sabe? É. Tipo, gente, Parece como que você assim? é superior É isso, porque entendeu? você tem um estereótipo X que não parece uma brasileira convencional. Não, daí eles pegam e falam assim, não, mas você deve ter, como é que eles falam? Antepassados daqui da Europa, né? Não é possível você ser brasileira e ser dessa cor. Eles falam assim pra mim, juro. Juro. É bem isso. E muitas vezes, assim, fala assim, Lari, mas você mora muito tempo fora do Brasil, você já morou nos Estados Unidos, já morou em Londres, você não é uma brasileira comum. Aí eu fico assim, puta que pariu. Tá achando que tá elogiando, tá bola fora. Não é? Sabe? A gente fica super sem graça. Pô, nada a ver, né? Enfim. Mas, Helena... Calma. vai. Deixa só ela terminar a história do lar de idosa. Aí tu ia todo dia... Então, tá, ela tá... Não, eu só queria... Aí, nessa época, com certeza, tu não tinha muitos seguidores. Não, eu não postava nada. Tipo, Nada? eu tinha o meu Instagram pessoal, postava... É porque assim, ó, quando a gente... Eu não sei vocês aí de casa, mas assim, ó, a gente quer mostrar pras pessoas que a gente tá bem. Não tô falando de, tipo assim, ostentar. Eu tô falando assim, não, mostrar pra minha mãe, porque ela tava muito preocupada. O meu pai tava muito preocupado. Então eu tava lá querendo mostrar que eu tava legal, eu tava feliz. Tava então eu evoluindo. botava assim uma fotinho no outono, em Portugal, assim, comendo Entendi. fora. Normal. Então, assim, eu usava o meu Instagram pra isso. Era mais, Entendi. assim, pro uso pessoal. E nessa época eu nem sonhava, nem passava pela minha cabeça. Então, daí eu fiquei nesse lar durante 2 anos. Eu fiquei lá nesse lar. Consegui o título de 2 residência. anos, peguei minha residência. E saindo desse lar, eu fui pra outro lar. Porque era só o que tinha de emprego na época. Mesmo eu tendo cartão de residência, eles não me contratavam. Eu senti muito preconceito. Muito preconceito. Tipo assim, eu ia fazer entrevistas. Não é brasileira? Sabe? Uhum. Dava aquele... Sério, cara? Que vocês não vão me contratar só porque eu sou brasileira? A vontade era de... Sabe? Entendi. Mas, enfim. E eu fui pro lar de idosos. Fiquei mais 1 ano nesse lar. Era um pouco melhor do que o outro. As meninas, eu tenho algumas amizades até hoje. Foi um pouco melhor. Enfim, só que pagava muito pouco. Eu ganhava o salário mínimo, ainda tinha os descontos. E eu comia lá, ou seja, não tinha vale alimentação. Eu tinha que comer, nos 2 lares, né? Eu tinha que comer o que os idosos comiam. Ou seja, era papa, era fruta, era assim, umas papinhas. Aquela Sei. coisa assim, sem sal, Aquela aquela comidinha, comidinha. Uma sopinha sem sal. E eu lembro que nessa época eu emagreci horrores. E eu não tava nem fazendo dieta. É porque era de tanto que eu trabalhava. Trabalhava igual uma louca, sabe? Enfim, daí saindo desse lar, eu peguei numa fábrica. Que pagava um pouco melhor. Na época eu ganhava 750 euros. E só que eles me viram e pensaram assim, nossa, ela é alta, ela é grandona, ela é forte. Me colocaram pra trabalhar junto com os homens.
Olha aí. Era fábrica de quê? Era uma fábrica que fazia peça para esquentador, aqueles esquentador de casa, água, e peça de carro também. Ou seja, tinha umas chapas que eram enormes de pesada. E eu tinha que trabalhar com aquilo. A minha mão era toda cortada. As minhas costas eram toda Fodida. toda Caraca! lascada, toda. E eu fiquei 7 meses lá e o meu marido trabalhava na mesma empresa que eu. Então a gente ia junto e voltava junto. Mas foi uma época, tipo assim, muito pesada mesmo. A gente trabalhava até 2 da manhã. Caramba. E foi uma época bem pesada.